Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. Vamos continuar nossa imersão no Cânones de Dort e dessa vez nós estamos no capítulo 1, no primeiro artigo, na sentença 13, a terceira sentença do primeiro artigo. Vocês já vão entender, só olhar aqui para minha tela. Para quem não entendeu ainda, olha que eu vou explicar aqui rapidamente. No último vídeo eu disse que eu ia explicar e acabei não explicando, eu esqueci de explicar. Mas eu vou explicar, ó. Essa é a sentença 3 do primeiro artigo do primeiro capítulo. O Cânones de Dort é separado entre capítulo e artigos, né? E são vários artigos e vários capítulos. E nós vamos entrar de cabeça em cada detalhe de cada artigo. Isso mesmo. É uma série imensa de vídeos explicando cada ponto do Cânones de Dort e vai deixar tudo mais claro, tudo mais fácil a respeito da teologia reformada e daquilo que a Bíblia ensina sobre o que ela nos declara, tá bom? Então, ó, o que está em vermelho já foi explicado nos vídeos anteriores. Você precisa voltar aqui nos vídeos e assistir. Tem uma introdução, tem eu reagindo às doutrinas arminianas e tem os 2 primeiros vídeos a respeito do artigo 1º. Esse é o terceiro vídeo do primeiro artigo e vai tratar sobre quanto da Bíblia o Cânones de Dort tem. E quanto as doutrinas remonstrantes, que são as arminianas, tem também, tá bom? Por que isso é importante? Porque a parte final do artigo 1º escreve o seguinte: conforme declara o apóstolo, e aí ele vai citar Romanos 3,19, Romanos 3,23, o que nós poderemos resumir como sola escritura. O Cânones de Dort é extremamente fechado com a Bíblia, ele assume o sola escritura e ele não foge do sola escritura, diferente dos remonstrantes que fizeram. Vocês vão ver hoje como eles criaram suas próprias doutrinas, tá? No nosso texto, a gente tem ali Romanos 3,19, que diz o seguinte: para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja culpado diante de Deus. Tratamos isso nos vídeos anteriores. E versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cara, quanto reflete a Bíblia o Cânones de Dort? Ó, o sola escritura é um dos solas mais importantes da Reforma Protestante, são 5. O sola escritura estabelece que, embora tenhamos opiniões, embora possamos ter interpretações, a Bíblia é a última palavra. A Bíblia é determinante na teologia. Não importa o que você pensa, o que você acha, se não estiver dentro da Bíblia, não é aceito pelo protestantismo. Isso é o que está estabelecido no sola escritura e, na real, a Bíblia concorda com isso. Paulo, lá a Timóteo, né, na segunda carta, ele escreve o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele lembra a Timóteo que ele já tinha aprendido a sã doutrina e ele tinha aprendido pela Bíblia. E aí ele vai incentivar Timóteo a pregar a Bíblia para aqueles crentes. E ele vai justificar essa ordem dele, né? Por que você deve ensinar a Bíblia? Porque toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, isto é sola escritura. Embora você esteja vivendo num contexto onde as pessoas tenham opiniões, você tem que pregar a Bíblia. E quando nós falamos de doutrinas, a Bíblia é fundamental. Não tem como criar uma doutrina bíblica sem usar a Bíblia. Você pode criar um monte de dogma, mas não uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica tem que ser extraída da Bíblia. Os autores bíblicos ensinavam que a palavra de Deus é única e suficiente. Por exemplo, os apóstolos eu falo dos profetas, quando eles profetizavam, eles estavam profetizando com base na Torá, que é a palavra de Deus. A Torá é a palavra de Deus, a lei de Deus é a sua palavra. Então, os profetas não profetizavam a opinião de alguém, eles profetizavam a palavra de Deus. É claro que Deus vinha e revelava a sua palavra a eles, porque até eles, às vezes, estavam esquecidos da palavra de Deus. Então, eles recebiam essa mensagem. E pode conferir, a mensagem dos profetas é baseada na Torá de Deus, e eles ensinavam isso ao povo. O Cânones de Dort é fundamentado unicamente na Bíblia Sagrada também. A teologia reformada
é sola escritura também. Pera aí, pessoal, antes de continuar, eu esqueci de falar pra vocês, cara, que eu recebi aqui do nosso irmão Jailson Serafim um livro que eu tô querendo há muito tempo e que eu me surpreendi com o tamanho dele. Olha só o tamanho desse livro, cara, é o palmo de livro, ó. É um palmo de cada lado, ó, muito grande. O título é Arminianismo proscrito, cara. Os dogmas arminianos condenados na Escritura e na Bíblia. Eu quero agradecer o Jailson pelo envio. Cara, que obra imensa a respeito da teologia arminiana. Em breve eu vou analisar ele com vocês e eu vou usar ele também aqui nos próximos vídeos. Eu posso usar o conteúdo dele com vocês, né? Eu já quero falar para vocês, ó, se vocês quiserem comprar o material, vocês têm que falar direto com o Jailson, tá? Ele não é vendido nas lojas, embora ele tenha uma editora, né? Não é vendido nas lojas. E o telefone do Jailson está aparecendo na tela agora para vocês comprarem. É uma obra realmente impressionante, grande, tá? Tem muito material. Uma coisa que eu gostei aqui, que eu quero mostrar no vídeo exclusivo, vou fazer um review dele para vocês, é o seguinte: o Jailson já tinha demonstrado que os pais da igreja ensinam a teologia reformada. O Jailson já tinha demonstrado isso e tá aqui nessa obra. Eu vou mostrar um pouco para vocês quando eu fizer o review, tá? Quero agradecer e ó, deixar aí a dica para vocês, hein? Compre essa obra aqui se quiserem se aprofundar. Realmente vale a pena. Eu acho que é o maior livro contra o arminianismo que eu já vi. Eu tenho outros aqui, geralmente eles são mais finos e tudo mais. O Jailson não, ele dedicou parte da sua vida nisso aqui, cara. Parabéns pela obra, realmente é um grande livro em todos os aspectos e em breve vocês vão conhecer melhor aqui no canal, tá bom? Olha lá, artigo 1º, sentença 3b. De forma geral, a Bíblia aparece no Cânones de Dort, a Bíblia aparece na seguinte forma. Total de referências bíblicas usadas no Cânones de Dort, 685 citações bíblicas. Isso mesmo. Eu acho que tem quase mais citação bíblica do que texto escrito por eles, né? Ao todo, a inteligência artificial Claude, ela identificou 685 citações diretas, indiretas ou ensinos que refletem aquilo que a Bíblia ensina. 685 citações da Bíblia diferentes, tá? Não são citações iguais, não são repetições, são diferentes. Distribuído nas doutrinas que são ensinadas no Cânones de Dort. Por exemplo, na doutrina da eleição e da reprovação, que é a polêmica, né, que muitos arminianos falam que não é bíblica, né, essa doutrina aí, ela é gnóstica, alguns ignorantes falam, né, nada mais, nada menos do que 198 referências à doutrina da eleição e predestinação. É muita coisa, né? Sobre a morte de Cristo e a redenção, que a gente chama de expiação limitada, 156 referências a respeito da expiação limitada. Sobre a depravação total e a conversão, como Deus converte o homem, 142 referências. É muita coisa. Daria para escrever um pequeno capítulo só usando as citações. Eu até ia fazer isso e esqueci. Eu esqueci de fazer, mas dá para fazer um capítulo inteiro, passando pelos pontos ali, só de Bíblia, usando as citações do Cânones de Dort. Sobre a corrupção, 142 referências. Sobre a graça de Deus, que é irresistível. Inclusive eu gravei um react mostrando uma menina que ela foi convertida por Deus e que reflete esse ensino da graça irresistível. Tá no EATRI Online esse vídeo, tá bom? 118 referências a respeito da graça irresistível. E sobre a perseverança dos santos, que é o fato de que não há perda de salvação, 71 referências bíblicas. Isso foi analisado pela inteligência artificial, obviamente é uma coisa que exige uma inteligência maior, né? E tá aí o resultado para vocês. Além disso, o Cânones de Dort não usa apenas o Novo Testamento como muitos fazem. Até muitos calvinistas só sabem ensinar a teologia reformada usando Romanos, usando João. Diferente disso, o Cânones de Dort usa o Antigo Testamento para ensinar a doutrina reformada também. Afinal de contas, como Paulo fala aqui, ó, toda a escritura é divinamente inspirada. E se toda a escritura é inspirada, eu tenho que usar toda a escritura. Por isso, o Cânones de Dort usou
245 referências do Antigo Testamento, que representa 35% de toda a doutrina, e 440 referências bíblicas do Novo Testamento, 64% de uso do Novo Testamento está aí. Muitos cristãos não conseguem usar nenhuma referência, né? O Cânone de Dort usou 35% de referência bíblica extraída do Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu coloquei o top 5, porque tem um monte, tá? Isso aqui é o top 5 mesmo, né? De Salmos, 38 referências, de Isaías, 35 referências, dos profetas de Jeremias e Ezequiel, 28 e 22 referências, e de Gênesis, 18 referências bíblicas para apoiar a teologia reformada. Esse é só o top 5, tá bom? Tem mais ali que não ia caber, é o tamanho da tela que vai ficar, né? No Novo Testamento, em Romanos 89, em Efésios 52 referências bíblicas, 52 citações da Bíblia, em João 48 citações, em 1 Coríntios 34 e Hebreus 31. Aí, nossa, que tá dando muito, né? São citações, tá, pessoal? Aqui eu acabei falando referência, são citações. 89 citações de Romanos e tudo mais. Isso aqui também foi feito pela Claude Ia. Olha como é que está a nossa distribuição da Bíblia. Não dizemos só a Escritura? A gente não fala solo Novo Testamento, ou solo João, ou solo Romanos. Dizemos só a Escritura e abraçamos toda a Bíblia. E aí fica o desafio. Você consegue explicar a teologia reformada usando somente o Antigo Testamento? Você vai esbarrar em um problema. 2 problemas, por exemplo. Em Salmos, alguns estudiosos, né, liberais, falam que Salmo é meramente poético e que não ensina teologia. Isso é uma heresia. Salmo ensina teologia. Paulo usa Salmo para ensinar teologia. Falamos disso 2 vídeos atrás, né? Então, Salmos ensina teologia enquanto é poético e tem cânticos e tudo mais, né? E tem profecias também em Salmos. Outro detalhe é que o Antigo Testamento é rejeitado por muitos arminianos. Eles não ensinam o Antigo Testamento e agem como se o Antigo Testamento pertencesse ao povo antes de Jesus e não a toda a igreja cristã. Isso é uma posição herética. A Bíblia é toda perfeita para o nosso ensino. Aliás, é bom voltar aqui, ó. Quando Paulo fala toda a Escritura é divinamente inspirada, embora ele soubesse que as cartas do Novo Testamento sejam importantes e sejam inspiradas, ele estava se referindo aqui ao Antigo Testamento, tá? Por quê? Porque quando ele escreve isso, não tem o cano do Novo Testamento formado, só havia Antigo Testamento. Quando Paulo fala toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está dizendo o Antigo Testamento é inspirado e proveitoso para nos ensinar. Entende? O que não acontece hoje, né? Muita gente acha que só o Novo Testamento é a palavra de Deus válida, e não, toda a Bíblia é válida para todos os cristãos. Mas temos dificuldades lá nos textos da lei. Elas foram vencidas, ou elas foram explicadas por Jesus no Novo Testamento. Nós aprendemos a ler o Antigo Testamento estudando o Novo Testamento, mas não rejeitamos o Antigo Testamento. São coisas diferentes, tá? Por outro lado, nós temos os 5 pontos arminianos da remonstrância. E para falar a verdade para vocês, eu tive que mudar a inteligência artificial para fazer isso, porque eu não estava acreditando na resposta. A Claude disse que o arminianismo não usa referência bíblica. Ela citou bem pouco referência bíblica. Aí eu fui para a OpenAI. E a OpenAI, que é o ChatGPT, falou que os 5 pontos da remonstrância usam apenas 50 referências da Bíblia, mas são referências repetidas. E outro problema, não são referências completas. Como, por exemplo, o máximo de versos em sequências usados pelo Cânone de Dort, pela remonstrância, pelos 5 pontos do arminianismo, o máximo de sequência, tipo assim, Romanos 1, versículo 1, 2, 3, 4, o máximo é de 2. O máximo de versos em sequências. Não usaram mais que 2 versículos em sequência em todas as doutrinas remonstrantes. Várias repetições do mesmo verso foram usadas nas doutrinas remonstrantes e apenas 3 referências ao Antigo Testamento são usadas pelos remonstrantes na produção daquilo que chamam de 5 pontos
do arminianismo e várias aplicações fora do contexto. A inteligência da Claude me trouxe um monte de problema sobre isso que eu não coloquei aqui porque não era o foco. Eu só queria mostrar a diferença entre os dois sistemas. Enquanto nós usamos a Bíblia toda, muito bem distribuída, usamos todos os textos ali possíveis para explicar, os arminianos se limitam a 50 referências bíblicas, dentre os quais só há sequência de um versículo para o outro 2 vezes, só 2 versículos no máximo, e um monte de repetição e um monte de texto fora do contexto. Além de tudo isso, eu fiz uma outra análise e eu perguntei para eles quanto de filosofia secular há na teologia remonstrante. Isso mesmo, a filosofia secular na teologia remonstrante. E aí ele me deu esta tabela problemática e real, né? Pode colocar aqui embaixo se você já não tinha percebido isso. Por exemplo, quando eles ensinam a eleição condicional a uma ação humana, eles estão ensinando o semi-pelagianismo e o estoicismo moral, que está voltando o estoicismo moral, né? É ensinado pelos remonstrantes também. O resultado teológico disso é que a soberania de Deus é subordinada ao homem, como é comum de se pensar, né? Isso é ensinado usando o estoicismo moral e o semi-pelagianismo, e eles usam isso na doutrina da eleição condicional. E eu não acredito nisso. Você tem que conhecer o que é semi-pelagianismo e o que é estoicismo, então, para você entender melhor, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre alguns desses pontos, coloquem nos comentários e eu vou filtrar os 3 mais pedidos e vou fazer um vídeo sobre ele, tá? Quando eles falam sobre a expiação universal ou a expiação ilimitada, eles estão usando o humanismo e o nominalismo jurídico, e o resultado disso é uma cruz que é ineficaz e uma salvação que é hipotética, ou seja, ele hipoteticamente tentou salvar todo mundo, mas não consegue, por isso é ineficaz, né? Já falamos sobre isso aqui também quando eu reagi aos 5 pontos arminianos. Quando ele vai falar sobre a depravação parcial, só voltando aqui, o humanismo, pessoal, ele é uma filosofia, tá? A gente fala assim, isso é humanista e tal, e muita gente não sabe, mas isso é uma filosofia mesmo, é tipo uma doutrina do mundo, humanismo, beleza? Então, se você quiser, pode até pesquisar aí humanismo, o que é humanismo, você vai entender isso aqui como filosofia. Quando eles ensinam uma depravação parcial, ou seja, que o homem caiu, mas que a graça, esqueci o nome da graça deles lá, ela acaba um pouco com a depravação total do homem, eles estão colocando ali um antropocentrismo racionalista, e o resultado disso é o homem visto como autossuficiente, né? E é um dos ensinos mais desenvolvidos por Jacó. Para finalizar, quando eles falam sobre a apostasia dos santos, eles estão usando um termo bem difícil, né? Contratualismo secular, meritocracia. Ou seja, você tem que merecer ser salvo para ser salvo. E aí a salvação já não é pela graça mais, já que você tem que, pelo seu livre-arbítrio, manter-se salvo. Isso aí é chamado de meritocracia dentro da teologia arminiana. O resultado disso é uma salvação instável baseada no mérito. E é interessante falar que ela é instável. Embora hoje você esteja salvo, você não sabe se você vai continuar salvo, porque amanhã você pode pecar e morrer e ser condenado ao inferno por causa disso. Tá vendo o tanto de coisa que tem? É por isso que essa teologia foi rejeitada, e é por isso que nós ficamos com o Cânone de Dort, porque ele reflete mais a Bíblia do que a teologia remonstrante. A nossa conclusão: considerando só a Escritura como a bênção e uma bênção e a joia da reforma protestante, o Cânone de Dort segue à risca sua doutrina e mantém um ensino focado exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Por outro lado, o arminianismo usa ferramentas culturais como o humanismo, o relativismo, somando meros 50 versículos da Bíblia e, em sua maioria, usados fora de contexto e não poucas vezes usados pela metade. Viva a reforma protestante e o Sola Escritura, que nos tirou da escuridão de uma teologia desconexa da palavra de Deus.
nós vamos parar por aqui, e aí eu vou começar a próxima sentença, né? Aliás, agora é o próximo capítulo, né? O primeiro capítulo, o primeiro parágrafo acabou. O próximo vídeo é o parágrafo 2, sentença 1. Eu espero que você esteja lá. Enquanto isso, assista esses vídeos que estão aparecendo na tela, porque eles também vão ajudar você a entender melhor a teologia reformada. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.